Olá, pessoal, vamos começar então com a correção dos exercícios da página 22. O primeiro exercício dizia: um dos 8 ângulos que duas retas paralelas formam com uma reta transversal mede 57. Quanto medem os outros 7 ângulos? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Ele disse que dos 8 ângulos formados que nós temos aqui, um dos 8 ângulos que duas retas paralelas formam com uma transversal mede 57. Então, duas retas paralelas, uma reta transversal. Nós sempre vamos ter dois ângulos aqui, um ângulo agudo, que é aqui, e esse aqui vai ser um ângulo obtuso. Então, esse 57 é um ângulo agudo, então ele vai estar aqui, Então, eu quero saber qual é a medida desse ângulo aqui. Notem que esse ângulo X é um ângulo que forma, com mais o ângulo de 57, um ângulo de 180 graus, ou seja, o ângulo X ele é suplementar ao ângulo de 57. Então, para descobrirmos o valor do X, basta fazermos 180 menos 57. Vai emprestar 1, aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 7. 10 menos 7 é 3, 7 menos 5 é 2 e 1 menos nada é 1. Então, isso quer dizer que os outros ângulos vão medir 57 e 123 graus. Porque aqui nós vamos ter, comparem comigo. Se esse ângulo é de 57, esse ângulo aqui também é de 57. Se esse ângulo X que nós descobrimos é de 123, esse ângulo também será de 123 graus. Mesma coisa vai acontecer aqui, Esse ângulo aqui é um ângulo de 57, esse ângulo será 57. Aqui nós teremos um ângulo de 123 graus e oposto ao vértice, 123 graus. Tá? Então, nós vamos ter 4 ângulos medindo 57 graus e 4 ângulos medindo 123 graus. Essa é a questão 18. A 19, nas figuras a seguir, R e S são retas paralelas e T é uma reta transversal. Determine em cada caso os valores de X e de Y. Então, vamos começar calculando a letra A. Então, aqui nós temos o ângulo, O que vocês têm que lembrar? Que os ângulos podem ser o quê? Correspondentes, quando eles estão no mesmo lado. Eles podem ser o que mais? Alternos, quando um está de um lado, outro está do outro. Eles podem ser opostos pelo vértice, cada um tem a sua característica, né? Então, lembrem daquelas características para que a gente possa resolver isso aqui. Então, aqui, se eu tenho isso aqui, que é um ângulo de 44 graus, esse ângulo correspondente aqui, também vai ser de 44 graus, porque eles têm a mesma medida, tá? Se aqui é 44, o do outro lado é um ângulo oposto pelo vértice. Então, quer dizer que esse X aqui tem a mesma medida. Então, aqui, o X, na letra A, vale 44 graus. E se aqui vale 44, quanto mede o Y? O Y é um ângulo suplementar ao ângulo de 44 graus. Então, para descobrir o Y, basta fazermos 180 menos 44. 180 menos 44, o Y vai ser igual a 136. Então, o X é 44 e o Y é 36. Isso na letra A. Na letra B, temos que descobrir também valor de X e valor de Y. Aqui nós temos o X. Notem que agora a reta que é transversal é essa reta aqui, porque essas duas retas R e T são paralelas. Então, R e S são paralelas. A reta T é que é a minha reta transversal. Então, se aqui, nós temos um ângulo X que mede
não sei quanto, aqui, ó, nós também teremos um ângulo X, né? Porque eles são ângulos correspondentes. Estão no mesmo lado, na mesma localização, são correspondentes. E o que eu posso falar, ó? Eu posso dizer que 2x mais 12, ó, esse ângulo aqui, ó, esses dois ângulos medem 180 graus. A medida de 2x mais 12 mais x vai dar 180. Então, eu vou fazer lá, ó, 2x mais 12 mais x é igual a 180. A soma dos dois vai dar 180. X para um lado, o que não tem x para o outro. Então, nós vamos ficar com 2x mais x igual a 180. Tá positivo, passa negativo. Menos 12. Então, o que nós vamos ter ali, ó? Nós vamos ter 2x mais x, que são 3x, igual a 180 menos 12. 180 menos 12 dá 168. Esse 3 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 168 dividido por 3. Então, pega ali o 168 e divide por 3. Vai dar um ângulo X de 56 graus. Então, eu já descobri o valor do X. Agora, eu preciso descobrir o valor do Y. Como que eu vou descobrir? Só olhando a figura aqui, ó. Se nós colocamos que aqui é o X, ó, vejam bem que o X é o ângulo suplementar ao ângulo Y, ou seja, X mais Y tem que dar 180 graus. Então, para que eu consiga descobrir o valor do Y, basta fazer 180, ou seja, vamos fazer direitinho, ó. X, que é 56, que eu já descobri qual é o valor, mais o Y é igual a 180 graus. Então, o Y vai ser 180 menos 56, tá? E daí vocês fazem lá 180 menos 56, o Y vai ser igual a 124 graus. Então, lá na letra A, o X vale 44 e o Y vale 136. Na letra B, o X vale 56 e o Y vale 124. Vamos lá agora ver a letra C e a letra D. A letra C, ó, nós temos isso aí. Então, vejam bem, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Se esse ângulo aqui, ó, é 3x, esse aqui, ó, também será 3x. E o que eu posso dizer desse ângulo que mede 3x e desse ângulo que mede x mais 78? Que eles são opostos pelo vértice. Quando eles são opostos pelo vértice, significa que eles são iguais. Então, como que eu posso escrever aí? Eu posso dizer que 3x é igual a x mais 78. X para um lado, o que não tem x para o outro. Então, 3x... Esse x está positivo, passa para cá negativo, igual a 78. 3x menos x vai dar 2x, igual a 78. X vai ser igual a 78 dividido por 3. Opa, não é por 3, né? É por 2, porque é o 2 que está junto com o x. Então, aqui é 2. Então, o x vai ser igual a 78 dividido por 2, 39. Quer dizer que o nosso x aí mede 39 graus. Agora, eu preciso descobrir quanto que mede o y. Se o x aqui, ó, se esse ângulo aqui é 3x mais o y, vai dar quanto? 180 graus. Eu sei que o x mede 39. Então, 3 vezes 39, ó, 3 vezes 39 mais o y tem que ser igual a 180. Quanto que é 39 vezes 3? É 117. Então, aqui 117 mais y é igual a 180.
Esse 117 está somando, vou passar para cá diminuindo. Então, vai ficar y igual a 180 menos 117. Y vai ser igual, então, a 63. Então, nós temos aí na letra C, x igual a 39 e y igual a 63 graus. Certo? Agora, nós vamos resolver a letra D. Então, na letra D, nós temos duas retas paralelas, que é a letra R, a reta R e a letra S. E temos uma reta T, que é a reta transversal. Então, nós temos que calcular o valor de x e o valor de y. Notem que esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulo aqui, porque eles são ângulos correspondentes. Então, eu posso dizer aí que 2x mais 5 é igual a 3x menos 59. X para um lado que não tem x para o outro. Então, nós vamos ficar com 2x. Esse 3 está positivo, passa negativo. Igual a menos 59. Esse 5 está positivo, passa negativo. Então, 2x menos 3x é menos 1x. Igual, menos 59 menos 5, os dois são dívidas, então eu vou somar. Né? 59 mais 5 vai dar 64, menos 64. Agora, esse menos 1 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a menos 64 dividido por menos 1. Menos com menos dá mais. Então, x aqui vai ser 64. Já descobri o valor do x. Agora, precisamos descobrir o valor do y. Como que nós vamos fazer isso? Eu até vou arrumar aqui um quadradinho aqui para nós resolvermos aí. Então, ó, x mais y é igual, essa medida aqui é igual a 2x mais 5. Porque eles são o quê? São ângulos opostos pelo vértice. E eu já descobri quanto que vale o x, que vale 64. Então, eu vou copiar. X mais y igual a 2x mais 5. Vou substituir onde eu tenho x por 64. Então, vai ficar 64 mais y igual a 2 vezes o x, que é 64, mais 5. Y vai ser igual a 2 vezes o 64, vai dar 128. Mais 5. E esse 64 que estava positivo fica negativo. Então, o y aí vai ser igual a 128 mais 5 menos 64. Nós vamos ter um y igual a 69. O exercício 20, então. Na figura, as retas R e S são paralelas, cortadas pelas retas transversais T e U, que se cortam em um ponto R. Calcule as medidas x, y e z dos ângulos assinalados. Então, ó, vamos lá analisar a situação. Duas retas paralelas cortadas por duas retas transversais, tá? Então, nós temos que ver aqui, ó. Se esse ângulo é 62 graus aqui, ó, esse ângulo aqui também é 62 graus. Porque eles são ângulos correspondentes que ficam na mesma posição. Os dois do mesmo lado e os dois na mesma posição, acima da reta paralela. Se aqui nós temos um ângulo de 130 graus, ó, aqui ele já vai pegar essa porção toda. Então, por enquanto, eu sabendo que esse ângulo aqui corresponde a esse de 62, já me ajuda bastante. Por quê? Porque se eu pegar esse ângulo de 62 mais o x e mais o y, eu vou ter um ângulo de 180, tá? Mas aí me falta o quê? Me falta o valor de x
e me falta o valor de y, né? Então, só aí não é suficiente. Vamos pegar esse de 130, ó. Esse de 130 graus, ó, deixa eu apagar agora aqui, só para que eu possa localizar vocês. Esse ângulo de 130 graus, ó, o ângulo correspondente a ele é esse ângulo aqui, ó, que vai do x até nessa reta aqui, ó, é o mesmo ângulo que tá aqui, ó, tá? Então, isso aqui mede 130 graus. Então, se isso tudo mede 130 graus, e eu sei que esse ângulo correspondente aqui, ó, que é esse ângulo aqui, mede 62, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu já posso descobrir a medida de quem? Desse y, porque se eu tenho um ângulo que mede 130 e tiro 62, eu descubro o valor do y. Então, 130 menos 62 é igual a quanto? Faz lá, ó. 130 menos 62. Vai dar um ângulo y de 68 graus. Isso quer dizer que y vale 68. Por quê? Porque se essa parte aqui é 68 graus, aqui, ó, nós temos um ângulo oposto pelo vértice. Então, também y vai ser 68 graus. Então, já descobri o y. Vamos arrumar esse desenho aqui agora. Então, ó, aqui esse y é 68 graus. Aqui, 62 graus. Então, agora nós podemos descobrir o valor do x, porque 62 mais x mais 68 é igual a 180 graus, ó, porque é uma reta. Então, 62 mais x mais 68 é igual a 180. X para um lado que não tem x para o outro. Então, x vai ficar igual a 180. 62 está positivo, passa negativo. 68 está positivo, passa negativo. Então, o x vai ser igual a 180 menos 62 menos 68, que vai dar um valor de x 50 graus. Então, aí nós já temos o valor do ângulo y, do valor de y, que é 68, e o valor de x, que é 50. Agora, nos falta calcular o valor de z. Aonde é que está o z? O z está aqui, ó. O que eu posso dizer do z? Que ele é oposto a esse ângulo aqui, ó. Se esse ângulo mede 62 e o z é o ângulo oposto pelo vértice, quer dizer que eles têm a mesma medida. Então, o z é igual a 62 graus. Pronto, achamos o valor de x, de y e de z. E agora vamos para o nosso último exercício. Nosso último exercício diz o seguinte: as retas R e S da figura a seguir são paralelas, e as semirretas OA e OB formam com elas os ângulos indicados. Determine as medidas dos ângulos BOA. Qual é o ângulo BOA? É esse ângulo aqui, ó, esse que tá de azul claro aqui, ó, que eu quero determinar. Certo? Então, para isso, o que nós temos que fazer aí? Eu vou continuar traçando essa minha reta aqui, ó, como se ela fosse uma transversal toda, ó. E vou traçar essa reta aqui como se ela... Opa! Como se ela fosse uma transversal toda, ó. Então, o que nós podemos, ó, deixa eu continuar aqui, O que nós podemos falar aí? Esse ângulo de 150 graus aqui, ó, tá? Esse ângulo de 150 graus, ele é correspondente a esse aqui, ó. Tá? Não me ajuda muita coisa, mas já é um dado aí que nós vamos ter. Vamos continuando. Esse ângulo aqui, ó, vamos colocar de vermelho, é o 72. Então, aqui nós temos também um ângulo de 72 graus.
tá? Então, já vimos um ângulo aqui, esse aqui é o de 153, e esse aqui é um ângulo de 72 graus. Como que nós vamos descobrir quanto mede o ângulo em azul claro? Esse ângulo que tá aqui, ó. Primeiro, tá? Primeiro, o que eu posso fazer aqui, ó? Nós podemos pegar esse ângulo de 72 aqui, ó, e descobrir que aqui nós temos um outro ângulo, ó. Então, nós vamos formar um triângulo, tá? Para descobrir qual é esse ângulo aqui, ó. Quando eu descubro quem é esse ângulo aqui, eu vou descobrir qual é esse. Então, se aqui é 72, ó, nós vamos formar um triângulo assim, ó. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, aqui nós temos um ângulo de 72. Então, agora eu vou descobrir que ângulo que é esse, ó. Esse ângulo eu vou chamar ele de x. Esse x com o 113, eles formam um ângulo de 180 graus. Então, para descobrir qual é a medida do x aí, basta eu fazer 180 menos 100, e não é 113, tá? É 153. A professora colocou errado aqui, ó, é 153, porque ele tem a mesma medida do que esse ângulo aqui. Então, quando a gente calcula 180 menos 153, vai dar um ângulo de 27 graus. Então, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, mede 27 graus. Então, aqui, ó, nós vamos descobrir agora quanto que vale esse ângulo aqui, que é esse que tá aqui no triângulo, ó. Por que eu quero descobrir esse ângulo? Porque eu sei que a soma desse ângulo aqui, ó, desse ângulo que eu vou chamar de y, com esse ângulo que eu quero descobrir aqui, tem que dar 180 graus. Então, eu tenho que ir por alternativas. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então, eu vou chamar aqui de y. Então, nós vamos ter y mais 27, 127, que é isso aqui, ó, 127, que a prof esqueceu de colocar aqui. Então, 127. Não, peraí, vamos voltar que agora até eu fiquei confusa. Não é 127. 127 é a medida aqui, ó. E não é 127, é 27 mesmo, né? 180 menos 153 é 27, tá certo, tá? Então, aqui, ó, é 27. Mais 72, que é igual a 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180. Então, o y vai ficar igual a 180 menos 27, porque passou para o outro lado, e menos 72, porque passou para o outro lado. Então, o y vai ser igual a quanto? Vamos fazer lá. 180 menos 27 menos 72. Vai dar 81. Então, isso quer dizer que esse ângulo aqui mede 81. Mas não é isso que nós estamos procurando ainda. Então, se esse ângulo aqui, ó, mede 81, agora para descobrir esse ângulo eu vou fazer o quê? 180 menos 81. E aí, o meu ângulo que eu quero descobrir, que é o ângulo BOA, vai ser de quanto? 180 menos 81 vai dar um ângulo de 99 graus. Beleza?